Olá pessoal, então vamos à abertura dessa caixa aqui para a gente compartilhar aí com vocês essas belezuras que chegam e alegram nos nossos dias, em dias tão tristes, como esses últimos dias de um país apreensivo pela Covid, Essa caixa aqui ela está um pouco úmida também, porque ela foi esterilizada, para a gente poder abrir com segurança. E não está tão difícil de abrir. Tem o papel por cima, uma sacola plástica, aqui vindo da São Paulo, tá? Estado de São Paulo, capital, Bom Retiro, enfim, aberto aqui. Vou deixar desse lado aqui para a gente ir abrindo aqui para a gente ver. Junto com vocês, então, fitinha bastante interessante dele, O Cavalo Falante. Esse filme é impactante, Muitas sessões da tarde repetiram, trepetiram, quadripetiram ele, o Cavalo Falante. É muito... Para quem gosta de comédia, é um prato cheio. O amigo dele, o cavalo, ele não acredita que ele começa a conversar com o cavalo. De repente, os dois formam a maior amizade. E o cavalo vai aprontar poucas e boas também, Sessão da tarde. Quem diria, hein? Sessão da tarde aqui, ao vivo. Boas lembranças, Um tempo que, aí selado também, é um tempo que, infelizmente, não volta mais, Mas o Cavalo Falante, distribuição da Warner, Eram poucos filmes que eram dublados nessa época. Algumas comédias vinham dubladas, mas era muito difícil. Aqui a nossa segunda fita é Morte na Estrada. Esse Morte na Estrada com o George Hamilton. O George Hamilton fez O Amor à Primeira Mordida. Distribuído aí pela famosa VTI. E para quem às vezes não conhecem muito bem, a distribuidora VTI, se não me falha a memória, também tinha o estúdio de dublagem. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vídeo Interamericana Limitada, a VTI, Rio de Janeiro. Pelo menos a informação que me chegou, Corrijam-me os que tiverem mais conhecimento sobre, que além do estúdio de dublagem, a estúdio de dublagem VTI Rio também tinha uma empresa paralela, não sei se era paralela ou era a mesma empresa, mas enfim, era do mesmo grupo, que faziam as distribuições de fitas VHS. Isso não aconteceu só com a VTI, isso aconteceu também com a Globo Vídeo, que além de distribuir filmes da Globo Vídeo, além da Globo Vídeo tinha a Herbert Richards. A Herbert Richards também distribuía fitas VHS. Herbert Richards também distribuía fitas VHS produzidas pela Lorimar. Mas também era um estúdio de dublagem pertencente à Globo. Então tinha a Globo, a Rede Globo, a Globo Vídeo, distribuição de fitas,
e também a Herbert Richards, distribuidora de fitas, que também tinha o estúdio de dublagem que fazia, prestava serviços para a maior parte dos filmes dublados pela Rede Globo, eram feitos no estúdio Herbert Richards, que consagrou muita gente importante aí no meio. Márcio Seixas, o narrador Ricardo Mariano, né, e tantos outros aí. Selada, né? Então fica bonitinho a nossa segunda fita desse pacote aqui. Deitar aqui para não cair. Uma fitinha também que ela saiu na época nas locadoras com aquela caixa de papelão, mas que por infelicidade, né, as locadoras também não tinha como saber o que ia acontecer no futuro, né? Se tornaram raridades essas fitas, né? Caçador de Morte, Driver, o Caçador de Morte, o Ryan O'Neal e o Bruce Dern. E é famosa, né? Isabella Adjani, a belíssima Isabella Adjani, que participou, melhor dizendo, em vários filmes. Caçador de Morte é uma fita que mais uma distribuída pela VTI, selada, com perca de selo aqui. Lógico que são fitas antigas, né? Mas é uma fita que... Essa fita é uma dessas fitas e nós tínhamos, né, na nossa locadora. Ela é capa de papelão. Bom, pra você ter uma ideia, antigamente era assim, né? Isso aqui era papelão. As fitas vinham aqui dentro, como se fosse uma caixinha. Você vinha assim, como se fosse uma caixinha, né? Aí entrava aqui, fechava, né? Aqui fechava também e descia aqui. Ela vinha na caixinha de papelão, exatamente semelhante ao formato americano. O formato americano, talvez a maioria aí do formato americano ainda é uma caixinha, era uma caixinha assim, né? Papelão puro. Aqui no Brasil, infelizmente, as locadoras não conseguiram, né? Olha só que maravilha, preservação da originalidade. Infelizmente, aqui no Brasil, as locadoras não tinham, né, esse entendimento, né? E eles colocavam estojo. É claro que você abre aqui um outro leque, né, de ganhar dinheiro, né, que é a fábrica de estojo, né? Então, as fábricas de estojo no Brasil entraram também no comércio do home video fabricando estojo. Só que as fitas já vinham com estojo, né? Mas o brasileiro sempre arruma um jeito de ganhar dinheiro. Então aqui o Caçador de Morte, distribuído também pela saudosa VTI, tá? E o VTI também tiveram grandes dubladores. Teve até uma época aí que alguns dubladores da Herbert Richards foram para a VTI. E, paz, meus senhores, essa fita me veio dublada. Anos procurando essa versão dublada, prezados. Anos. Tem anos que eu procurava essa versão dublada, que é uma fita que ela teve duas dublagens, tá? Robin Hood, distribuído pela Warner. Ela teve duas dublagens. Parece-me que houve um problema com... A primeira dublagem é da Herbert Richards. A segunda dublagem também é da Herbert Richards. O que difere a primeira da segunda são os dois personagens principais. O Kevin Costner e o Kevin Costner e o Sean Connery.
Então há uma mudança de dubladores aqui, né? Essa fita aqui, eu aguardava ela há muitos anos, dublada, muitos anos. Então é uma fita assim diferenciada, né? Primeiro que a versão dublada saíram muito poucas cópias, não seria até uma maluquice falar muito poucas, né? Saíram pouquíssimas, né? Fitas dubladas. A maior parte saiu legendada, então por isso é muito difícil encontrar hoje, principalmente nos dias atuais, você encontrar essa fita ela na versão dublada. Exatamente por essa dificuldade que teve no começo de se ter as duas dublagens, o estúdio. Eu acho que os dois dubladores iniciais eles tiveram algum desentendimento com a Herbert Richards, saíram da Herbert Richards, parece que foram para, não sei se foi para a VTI ou para outro estúdio, acho que para a VTI. E aí eles solicitaram, acho que não houve acordo, eles não permitiram que as vozes deles continuassem no filme, os que dublaram o Kevin Costner e o Sean Connery, e aí eles tiveram que redublar, a própria Herbert Richards redublou com outros dois personagens, com outros dois dubladores nos dois personagens principais. Então isso torna essa fita raríssima. E eu prefiro a dublagem da VHS em relação à outra dublagem que foi feita. Não sei se essa é a primeira ou a segunda, não vou lembrar agora. Então, é uma conquista extraordinária nesse sentido. E também o cérebro da Tech Home Video, o cérebro é uma ótima fita, e para aqueles que, né, estão aí colocando a faca, né, para você que gosta de cobrar caro, é claro que essa fita aqui ela veio por um preço bem acessível, R$50. O custo dela foi R$50, tá? A minha estava muito ruim e ela veio para substituir. Então ela estava muito ruim. R$50. Tem gente que pede até 400, né? A fita é sua, você tem direito de pedir nela o quanto você quiser, né? Vai depender do comprador, se vai pagar ou não. Então está aí, ela é uma fita legendada, né? Visivelmente em boas condições, né? Mas são fitas com mais de 30 anos de existência. Então não tem como você exigir muita coisa. Quem coleciona sabe disso, né? Quem é colecionador raiz sabe disso. É um filme de terror, tá distribuído pela Tech Home Video, legendado, tá? Sabe que é difícil de encontrar, é difícil, não é impossível, mas é difícil, tá? Principalmente pelos valores praticados hoje. E é claro que a única forma de você encontrar uma fita bem mais em conta é participando do grupo do WhatsApp VHS Forever Leilões, né? Infelizmente, às vezes a adesão lá é muito pequena e às vezes passa coisa muito boa lá. Tem passado coisas muito boas no grupo VHS Forever Leilões, cujo link eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser entrar. Entra, mas veja já as regras lá, porque lá é um grupo de leilão, não é grupo de discussão, tá? Vou deixar o link embaixo aqui nesse vídeo para quem tiver interesse. Essa fita aqui, ela vai entrar na coleção. A outra, provavelmente, ela tem alguns defeitinhos. Talvez ela vá à venda com a especificação de quais são os tipos de defeito. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, não compra, né? Senhores, então, fechando a nossa caixa aqui, desse dia, o Night Patron, é uma comédia, né? Daquelas comédias que o colecionador raiz não deixa passar, tá? Infelizmente tem muita gente entrando no colecionismo né, de VHS hoje sem nenhum
sem nenhuma base, né? Lógico, o colecionismo é para todos, mas é preciso às vezes você fazer uma pesquisa antes de você entrar de cabeça aí num mundo que você não conhece, né? Você pode deixar passar muita coisa interessante, às vezes por desconhecer. Aqui, Linda Blair é uma comédia, né, dos anos 80, oitentista. Filme escurão, como eram a maior parte dos filmes, né, dos anos 80, né? Pouco recurso, talvez, né? Baixa luminosidade. E uma característica engraçada, quase todos os filmes que a Linda Blair aparece, não sei se é impressão minha, são filmes escuros, né? Linda Blair, né, fez um monte de filmes aí, Assassinos Silenciosos, O Congelamento, Prisioneiros da Ilha Selvagem, né? Linda Blair fez O Exorcista. Linda Blair tem muitos filmes por aí, o Grotesque, né? Grotesque, né? Então, esse aqui é mais um dela que entra aí na coleção. Terapia Mortal, também um ótimo filme que ela fez, né? Tá aqui, então, distribuído pela Mega Vídeo, né? Selado, visivelmente em ótimo estado, né? Essa fita aqui, quem é colecionador raiz, né, quiser procurar, tá aí para troca, tá? Se tiver interesse, realmente não pode deixar passar uma fita dessa aqui. Feito isso, terminamos então aqui a nossa apresentação, né? E se você quiser participar do grupo de leilões, VHS Forever Leilões, eu vou deixar o link embaixo. Só que tem regras lá, né? Então você entra lá para participar dos leilões. Lá não é um grupo de discussão, né? Caso você queira perguntar alguma coisa antes, é bom você se dirigir a um dos administradores, eles vão te explicar corretamente o funcionamento. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui, todos nós contra o Covid. Um abraço a todos e até a próxima.